capítulo 5 e o versículo de número 17. Lucas capítulo 5, versículo 17. Já está aí? Eu acho muito difícil esse negócio. Muito difícil. Diz assim a palavra do Senhor. A minha tradução, ela diz assim, e aconteceu o quê? Num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Só vou me ater aqui. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Amém? Amém. Graças a Deus. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha continuar falando com as igrejas. Espírito Santo fala nos nossos corações, aquilo que nós precisamos ouvir e jamais o que queremos, pois nós sabemos, Senhor, que muito mais tem o Senhor para nos falar e nos dar, de que nós, Senhor, esperar para ouvir ou receber. Então continua falando conosco, já falaste através dos louvores, continua falando através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, por favor. Que livro que acabamos de ler? Livro de Lucas. O livro de Lucas, originalmente nós sabemos que Lucas e Atos dos Apóstolos, no começo era apenas um livro, apenas. Depois dos concílios das igrejas, igreja, concílio de Jerusalém, os outros concílios foi dividido, Lucas e Atos dos Apóstolos, mas o autor é o mesmo. E quando Lucas escreve o livro dele, como que leva o seu nome, é o 42º livro da Bíblia, é o único livro bíblico, ou os dois livros bíblicos, que são escritos por um não hebreu, um não judeu. Porque Lucas, o nome correto, verdadeiro, original de Lucas é Lucanos, essa é a tradução que é o nome grego, a pronúncia correta é o nome grego. Ele era natural da cidade de Antioquia. E quando ele tem um encontro, o primeiro encontro que ele tem e ouve falar, tem um contato dos primeiros cristãos, é pela viagem missionária de Paulo. Ele se converte em mais ou menos 35 e 40 depois de Cristo. E quando Paulo vai fazer a sua viagem missionária, prega o Evangelho, ele se converte. Ele aceita o Senhor Jesus, ou reconhece o Senhor Jesus como um suficiente Salvador, e ele passa a ser amigo pessoal do apóstolo Paulo. E começa a acompanhar Paulo nas suas viagens missionárias. E quando Lucas, ele vem ali para Jerusalém, acompanhando Paulo, ele vai ter o primeiro contato, ele vai saber, ele vai conhecer algumas pessoas dos discípulos, e ele vai começar a ver que ainda era muito forte o acontecimento da vinda, nascimento, morte e ressurreição do Senhor. E eu vou trazer algumas particularidades, algumas curiosidades da vida de Lucas. Quando ele chega ali na cidade de Cafarnaum, onde Jesus morava, ele fica sabendo que, e a Bíblia vai dizer, corroborar isso, que quando o Senhor Jesus ele foi pregar, ele curou a todos os enfermos e expulsou a todos os demônios. E ele ficou sabendo por um contemporâneo médico judeu que o ofício da medicina, quando Jesus ele cura todos daquela aldeia, eles tiveram que se mudar. Isso é fato histórico, isso é história, mas é história. Está contado no se você tiver curiosidade, tem uns livros que alguns rabinos judeus escreveram. Eu até não tenho livro, está na matriarca, ou seja, está na casa da minha mãe. Quando o Senhor veio por ela, aqui foi o negócio aqui. Estão me ouvindo? Quem está me ouvindo aí? Está baixinho, né? E quando a minha mãe ela se for, eu vou ter acesso, ou vou poder ter esses livros, que são história do hebreu, que são as festividades, que são as ordenanças, o Talmud também, né? E numa dessas histórias diz que esse médico, ele foi conversar com Lucas, e Lucas atiçou mais a curiosidade dele, ali citado, atiçou a curiosidade dele, e aí ele vai começar a escrever a história do Senhor Jesus. E aí ele tem um amigo chamado Teófilo, que era um alto oficial romano, que também havia sido convertido pelo testemunho, olha que interessante, pelo testemunho de Lucas. Porque Lucas, quando escreve para Teófilo, ele já havia sido convertido
pregação de Paulo. E agora, essa semente, essa chama que o Espírito Santo começa a semear, começa a se espalhar. Viu como é interessante você receber a palavra da igreja, não é, pastor? E falar para alguém, porque isso aí se espalha, e o fogo do Espírito Santo vai se espalhar. Diga bem? Amém. E ele começa a falar para Teófilo, que Teófilo era amigo pessoal de Lucas. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, só para corroborar o que estou dizendo, ele vai dizer assim, ó: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nós transmitimos os mesmos, que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra, vale sempre também a mim conveniente de escrever a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-lhe já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Nós temos que lembrar também que quando Lucas vai escrever o Evangelho que leva seu nome, o Evangelho de Marcos já tinha sido escrito, e também o Evangelho de Mateus. Lucas foi o terceiro e João foi o último. Então ele foi colocar em ordem isso. E a história vai nos dizer que Lucas, além de médico, de que crente? Eu quero que fique bem gravado na tua mente isso. Além de médico, ele tinha outras qualidades. Lucas, ele foi um prodígio na sua época. Por quê? Quando esse menino, ele completa 6 anos de idade, acredite, ele já falava 3 idiomas. Falava e escrevia. Quando ele completa 10 anos de idade, Lucas, ele já estava formado para a sua época, com 10 anos de idade. E quando ele completa 12 anos de idade, que idade? 12 anos de idade. Eu vou fazer muitas curiosidades do Lucas aqui. O Lucanos, eu gosto do nome original, Lucanos. Quando ele completa 12 anos de idade, ele tem o primeiro contato com as moléstias, com a enfermidade. Ele se apaixona pela medicina. A medicina na época, ela já estava desenvolvida. Lucas teve contato, para quem gosta de muita curiosidade, eu sou cheio de curiosidade, né, pastor? Quem gosta de curiosidade aí, da glória a Deus? Lucas teve contato com os pergaminhos lá da cidade de Alexandria. Ele teve contato com os pergaminhos escritos pela medicina egípcia, que, acredite ou não, foi a mais avançada de todos os tempos. Só um adendo para você entender como a medicina do Egito era avançada. Hoje tem uma técnica cirúrgica que se chama trepanoplastia, que eles esvaziam o líquido que está aumentado no crânio. O Egito, essa técnica egípcia, lá da antiguidade. E foi uma pena a biblioteca da Alexandria ser destruída, porque a medicina hoje está mais desenvolvida. E Lucas, para a sua época, ele foi avançado. Aí, se gostando da área da saúde, o pai dele, que era um grego, o pai dele notou que o filho tinha uma predisposição para essa área. E ele comprou um escravo africano, e esse escravo era médico. Eu esqueci o nome dele agora, o nome dele é bem complicado de pronunciar. Comprou um escravo, e a única função desse servo era ensinar Lucas com que idade, crente? 12. Pastor, presta atenção. Com que idade, crente? 12. Você vai entender onde eu quero chegar. Com que idade? 12 anos. Ele começou a aprender os primeiros passos da medicina com esse médico. Então, quando Lucas ele completou 18 anos de idade, no máximo 20, ele já era um excelente médico. E além de médico, ele foi artista. Ele pintava muita tela, ele era um excelente artista. Ele foi, escuta essa, a minha família vai gostar. Ele foi também advogado. E ele, sendo tantas qualidades, tanto que o dia 18 de outubro é o dia do médico, em honra a Lucas, o nascimento dele. E também ele é patrono da arte, porque ele é um excelente artista. E agora Lucas diz a história que Lucas ele era um médico tão bom e tão dedicado, que lá no porto de Roma tinha um navio que ele estava quase indo a pico, sendo colocado a fogo. Isso é a história de Lucas, tá?
estava sendo colocado, ia ser posto aqui, porque a tribulação contra ele foi uma moléstia desconhecida e não tinha cura. E Lucas ficou sabendo e viajou de Antioquia a Roma só para ver esse navio. Ele era amigo pessoal do imperador. Olha a importância de Lucas, como ele é uma pessoa importante. Amigo pessoal do imperador. O pai dele era um general romano. O amigo pessoal dele era um oficial romano. E o amigo dele, ou seja, o admirador dele, quem financiou depois a medicina, a vida inteira de Lucas, foi o próprio imperador romano. Que pessoa importante. E Paulo tem contato com ele. Olha como o Espírito Santo trabalha. Nós não vemos, mas o Espírito Santo está trabalhando a teu favor. Por que eu estou dizendo isso? Porque para Paulo, depois, Paulo, na sua caminhada, na sua trajetória, quando ele pregava o Evangelho, ele foi muito espancado, ele foi muito ferido. E o Senhor colocou no caminho dele quem? Lucas, médico. Tanto que Paulo vai dizer que Lucas é o médico amado. Lucas esteve presente até o último momento. Quando Paulo morre, só Lucas estava presente para amparar e cuidar de Paulo, porque o Espírito Santo cuida de nós. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo vai cuidar de nós. E agora Lucas, quando ele chega e fica sabendo de todos esses milagres, de toda essa trajetória de Jesus, e quando Lucas vai ficar sabendo que Jesus ressuscitou um certo Lázaro, ele foi estudar a vida e a aldeia de Betânia, ou a cidade de Betânia. Todo mundo fala de Lázaro. Lázaro estava vívido na mente dos primeiros cristãos até 200 anos depois de Cristo, tão forte que foi o milagre. Vou te explicar por que foi forte esse milagre. Quantos dias depois Jesus ressuscitou Lázaro? 4 dias depois. Eu vou te explicar o que é isso. Quando a pessoa morria na época, na cultura, Lázaro estava parcialmente mumificado. Estava atado, a Bíblia vai dizer que ele estava atado, mas ele estava passado nos ventos, fechado dentro da caverna, 4 dias morto. E eu vou te dizer uma coisa: o corpo humano, depois de 2 horas morto, você não suporta, você não consegue ficar perto se não tiver preparo. O sangue, depois que ele perde a sua protonquina, ou seja, a sua qualidade de coagulação, ele começa a esvaziar e ele começa a cheirar mal. 2 horas depois. Imagine 4 dias na Palestina, ou na Judéia, como você preferir. 4 dias, ataviado, quente. Nós minimizamos o milagre da ressurreição de Lázaro, todos nós. Por quê? Ele já estava apodrecido. E quando Jesus fala, Lázaro, sai para fora e tira as faixas, ele estava perfeito. Então não foi só um milagre. O Senhor, ele reconstituiu órgãos. O órgão que ele é liquefeito e destruído 2 horas depois que o corpo morre, é o fígado. Não tem regeneração mais, não tem como você salvar esse fígado depois de 2 horas, ele vira uma pasta. Mas Jesus transformou o corpo. Então, e aí lá, o Lucas, ele foi estudar. Ele foi estudar. Porque tinha um fenômeno, e por que um judeu, um povo antigo do Oriente, a pessoa morria, deixava 7 dias numa caverna e depois enterrava esse corpo? Porque tinha um fenômeno chamado catalepsia, que a pessoa, ela está em um estado de quase morte. O coração quase para de bater e dá a impressão que a pessoa está morta. Aí tem que ficar guardando esse corpo por pelo menos um dia para saber se a pessoa está morta mesmo. Era esse o diagnóstico. Não tinha aparelhos, não tinha oximetria, não tinha derivação ventricular para saber a batimento cardíaco, não tinha nada disso. Era só pulso mesmo, jugular, arterial e pronto. Mas, quando o Lucas fica sabendo desse fenômeno, ele vai estudar o fenômeno, ele vai entrar a fundo, ele vai saber que Jesus não é um charlatão, porque na época de Cristo havia 23 autoproclamados Messias, ou Messias, mas só tinha um que realizava milagre, só tinha um que fez morto ressuscitar, só tinha um que curava enfermo, expulsava demônio, que leproso era purificado, só tinha um que tinha ousadia de tocar no leproso e a pele ser curada. Só tem um crente que
que tem a ousadia de tocar na sua vida e transformar ela por completo. Aí Lucas vai ter todo esse contato, vai ficar sabendo de Jesus e coloca em ordem. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Eu não consegui chegar naquela hora de longe. Eu tenho que cuidar da hora. Eu falei, não estou passado horário. Vamos falar de Jesus. Eu falei muito de Lucas. Você já está educado, você fala de Lucas. Que Lucas era médico, que Lucas era artista, que Lucas era de prodígio. E depois Lucas, ele falava mais ou menos, depois da sua idade adulta, ele falava 14 idiomas. E é para poucos, a pessoa extremamente inteligente. Eu mal falo português, mas não precisa falar 14 idiomas. Vamos voltar para a pessoa de Jesus de Nazaré. Olha que interessante. Yeshua Messias. 8 dias ele é circuncidado. Toda a tradição hebreia. 8 dias é circuncidado. Com até 2 anos de idade é apresentado no templo. Com 12 anos de idade ele é reconduzido ao templo para se apresentar ao sacerdote. E ali, para se apresentar ao sacerdote, porque até os 12 anos de idade ele é um mitzvah, ou seja, ele conhece a lei, porque a lei ela foi ensinada para todo filho hebreu, dos 2 anos de idade até os 12 anos de idade, pelo patriarca, se ele estivesse vivo, ou pela matriarca, se na ausência do patriarca, que é o pai. E aí ele ia passar para o sacerdote tudo que havia sido ensinado para ele. Ele ia falar, recitar o básico do Pentateuco, a lei e o básico do cumprimento da Torá. A partir dali, o sacerdote ia colocar a mão direita no ombro do menino e ia dizer: a partir de hoje, diante do Eterno, eu te declaro que tu não és mais um mitzvah, mas sim um bar mitzvah, ou seja, um servo cumpridor da lei. Olha que bonito. E esse menino, é por isso que na Bíblia está escrito que ele foi levado, Jesus, com 12 anos ao templo. Aí tem muita confusão no Evangelho. Por que Jesus foi passar? Não, foi cumprimento de uma cultura, o cumprimento de um mandamento. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Com 12 anos, ele é levado ao templo. E aí Jesus, até os 28 anos de idade, ele vai morar na sua cidade, na Galileia. E quando ele começa o seu ministério, exatamente é com 28 anos de idade, começa a pregar e curar. Mas quando ele completa 30 anos, o Espírito Santo, quem crente? O Espírito Santo vai impulsionar ou conduzir Jesus para a cidade de Betabara, ou Betânia, da além do Jordão, aonde João batizava, para ser batizado em cumprimento da profecia que diz o profeta Isaías. E Jesus é batizado e impulsionado pelo Espírito Santo, é levado para o deserto e vence a tentação, vence o diabo. E aí, num sábado, na sinagoga, ele vai ensinar, ele vai dar um livro para ele, o profeta Isaías, ele vai ler o livro, e depois que ele lê o livro, a Bíblia vai dizer que todos os anos da congregação está firme em Jesus de Nazaré. E depois Jesus se levanta novamente e ele diz: hoje se cumpriu essa palavra, ou essa profecia, uma profecia que foi dita em 792 anos antes dele. Se eu fosse você, eu ficaria sossegado. Se tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, ela tem que ser cumprida e pronto. Não interessa, não importa a atitude que você tomou, o Senhor vai endireitar o teu caminho, vai trazer novamente o caminho dele, mas a palavra dele não pode voltar para ele vazia, é Bíblia. A promessa dele tem que ser cumprida. Aí tem uma pessoa que fala: mas quem tem promessa de Deus não morre, morrer todo mundo vai. Mas antes de morrer, conhecer a morte, a promessa tem que ser cumprida. Bom, aí Jesus, ele vai começar seu ministério. Ele vai pregar, ele vai curar, ele vai transformar, ele vai pregar, fazer tudo isso. Aí ele vai começar a chamar os seus discípulos. O primeiro discípulo a ser chamado, discípulo André, que inicialmente era o discípulo de João. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, que o inversor apresenta André e diz: eis o Cristo que tira o pecado do mundo, esse é o Messias. E a partir dali a Bíblia vai dizer que André começou a seguir Jesus, e André vai para Galileia, para Nazaré, fala de Jesus para Pedro, e Pedro vai conhecer Jesus, vai ter o primeiro contato com o Senhor Jesus, e aí Pedro vai chamar Tiago e João, e aí vão começar a seguir o Senhor, e aí Jesus, ele vai entrar na casa dele, em Cafarnaum, vai mudar na Galileia, vai para Cafarnaum, ele vai entrar nessa casa, e ele vai começar a estar ensinando. E ali tem fariseus, mestre da lei, tem escriba, da Judéia, Itureia, Idumé, Decápolis, como você preferir, tem para cheia, ninguém consegue se achegar, todo mundo conhece essa parte da Bíblia. Quando tem
aqueles 3 amigos que levam aquele homem enfermo, aquele homem que está com as pernas atrofiadas. A Bíblia não vai dizer que teve só diz que ele era aleijado, mas esse homem, ele tinha as pernas literalmente tortas. Sabe aquela perna torta? Ele tinha a perna torta, ele ficou com essa moléstia, só que a história não se aprofunda se ele nasceu assim ou se foi de um acidente, mas ele estava com as 2 pernas tortas, não andava. Os 3 amigos descem e esse outro pelo telhado. Quem conhece a passagem da Bíblia e fala assim? Metade da igreja conhece, está bom, né, pastor? Aí, quando esse homem desce, é Lucas que está dizendo, não pastor Carlos, não pastor Aparecido, mas é Lucas. Aí Lucas vai dizer, eu cheguei exatamente no versículo que nós lemos, e a virtude do Senhor estava com ele para curar, original hebraico, e a virtude de Adonai estava com ele para realizar curas e milagres, o original hebraico, olha que bonito. A virtude do Senhor estava com ele para curar. Olha o que eu quero chegar, que interessante. Eu falei de Lucas, essa pessoa extraordinária, foi ou não foi? Se você parar para pensar, o Novo Testamento vai dar mais ou menos 22 ou 21% foi Lucas que escreveu. Lucas é o médico por excelência. Lucas é um artista por excelência. Lucas é um erudito, um filósofo, um advogado. Mas quando ele conhece a pessoa do Senhor Jesus, e ele vai relatar que aquele homem com as pernas atrofiadas desce pelo telhado, olha que interessante, pastor. Ele tira dele toda a sua eu posso, mas ele fala, eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quem realmente pode realizar o milagre é o Senhor Jesus. Aleluia! Eu sou isso, eu sou aquilo, mas a virtude de cura, de poder, de unção está sobre ele. Hoje é uma noite de curas e milagres. Esqueça, o ser humano não vai poder realizar o milagre que você precisa, mas a virtude do Espírito Santo ou o poder está sobre Jesus para realizar esse milagre. O homem não pode realizar milagre, a mulher não pode realizar milagre, o obreiro, o pastor, seja quem for, mas o poder está na pessoa de Jesus de Nazaré. Então essa noite receba o seu milagre. Não, se você pode fazer, o Senhor não vai entrar, porque o impossível é mérito dele. É ele que pode realizar, é ele que pode transformar. A chave que você precisa para conquistar essa vitória é Jesus que pode dar. É por isso que nós estamos aqui no mundo de curas e de milagres. Porque Lucas está dizendo assim, eu preciso de milagre, não é comigo não, eu sou doutor, mas é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. É Jesus de Nazaré. Sem Jesus nós não somos nada. Tem um monte de cantor por aí, mas sem Jesus não é nada. Olha essa banda que maravilha, Jesus está aqui, gente. Você sente a presença do Senhor, você se emociona, parece que tem uma mão mexendo na tenda dele. E eu já até falei, é covardia me colocar para pregar quando o Dario está cantando, está tocando. É muito unção. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor por isso, porque a virtude está sobre o Senhor para usar ele. A virtude está sobre o Senhor, está sobre o pastor Aparecido para conduzir também essa igreja, para dar cada um com todo amor, com todo carinho. Então Jesus pode. Eu não posso, mas Jesus pode. O poder está sobre ele, a unção está sobre ele. E eu quero pedir, pastor me deixou, eu quero que a igreja se levante, porque eu quero que nós façamos uma oração para o Davi. Pode ser, pastor? Nós não podemos fazer nada nem alcançar aquela criança lá no hospital, mas a virtude do poder é Jesus de Nazaré. Ele pode alcançar, ele pode curar aquela criança, ele pode restaurar. Vamos lá. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e pela tua presença. Nós estamos, Senhor, numa noite de curas e milagres e sabemos que a virtude do poder está sobre ti, que o nome de Jesus é poderoso. Lucas reconheceu, nós também reconhecemos isso. Assim, Senhor, quando tu entrou na cidade de Cafarnaum e curou o servo do centurião que estava do outro lado da cidade, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o mesmo milagre, que a mesma virtude que o Senhor liberou para curar aquele servo do centurião do outro lado da cidade de Cafarnaum, libera, Senhor, essa unção, aonde Davi estiver, com quem estiver, e abençoa essa criança, cura essa criança, fortalece esse casal, meu Deus, para que toda a igreja reconheça que o poder ainda está e sempre estará no nome de Jesus de Nazaré. Nós liberamos a unção da cura, rompe
rompe, Senhor, a distância, rompe a barreira, e aonde estiver, em nome de Jesus, desça a tua unção. Os profissionais da medicina estão fazendo a parte deles, mas o Senhor está fazendo a sua, e essa é a mais importante, que agradecemos desde já. Honra, Pai, a fé, o esforço do teu povo, e quem concorda com essa oração, diga amém.